igreja pode se sentar. Igreja do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã, no texto de Êxodo, capítulo 7. Nós leremos do versículo 14 deste capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 15. Êxodo 7, 14 até o capítulo 8, versículo 15. Eu gosto muito, meus irmãos, do processo de alfabetização bíblica que a pregação expositiva sequencial permite a nós como igreja. Nós vamos aprendendo muito de Bíblia, detalhes. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu as histórias das 10 pragas. Nós estamos exatamente nessa seção do livro de Êxodo. Mas as 10 pragas reservam detalhes que são imprescindíveis para a gente entender o significado delas e a aplicação delas nas nossas vidas. Então, nessa manhã eu peço que você ouça com atenção a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 7, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa é a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tua santa lei é profunda e preciosa, e ela nos fornece o que nós carecemos
para compreender o teu desejo, tua vontade para as nossas vidas. Senhor, leva-nos a admirar a tua grandeza, a tua superioridade e a tua humilhação dos tiranos e dos falsos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar o rio Nilo, né? Desenha um rio, né? Bem grandão assim, tá? E também podem desenhar uns sapinhos pulando para fora do rio, tá? Então é o complemento do desenho, tá bom? Um rio e uns sapinhos pulando para fora, tá? Irmãos, vocês já ouviram falar de exame de contraste? Exame de contraste, já teve que fazer isso antes, é aquele exame que utiliza substâncias contrastantes para realçar a visualização das partes internas do corpo, de partes específicas, para facilitar o diagnóstico das condições médicas, de uma doença que uma pessoa tem, e de vez em quando as pessoas têm que fazer esse exame, né, entre outros. Meus irmãos, a gente está na sessão das 10 pragas famosas, ou como falamos na última semana, na verdade, os 11 sinais, se a gente pegar o primeiro. Mas é interessante como esses sinais vão funcionar para a gente ao longo do livro de Êxodo, como um exame de contraste. É como se Deus estivesse fazendo algo, derramando das suas substâncias sobre o Egito, para realçar a visualização do diagnóstico do Egito, da doença do coração de Faraó. Mas enquanto ele faz isso, ele está fazendo isso conosco também. Esse exame é para o leitor do texto inspirado, infalível e inerrante da palavra de Deus. Deus, por meio da sua palavra nessa manhã, e eu quero crer que o Espírito vai fazer isso, ele derrama do seu próprio agir sobre nós, e vai evidenciando esses processos de dureza que existem no nosso coração, esses processos de idolatria, e a necessidade de sermos humilhados, para que nós diminuamos e ele cresça, para que haja uma clareza de compreensão não só de nós, mas que todo mundo que reflete o jeito de ser do Egito, e saiba que é exatamente isso que o mundo reflete o jeito de ser do Egito, para que todos saibam quem é o Deus verdadeiro. E o texto de hoje vai nos ajudar a fazer isso, mostrando 3 funções que esses sinais possuíam em relação a eles e a nós que estamos aprendendo pela fé a doutrina sagrada. Primeiro, a gente vai mostrar que esses sinais, o texto bíblico mostra que esses sinais são sinais sobre a grandeza e a superioridade de Deus. Segundo, que esses sinais são sinais de humilhação em relação aos ídolos. E terceiro, que eles são sinais tanto para juízo quanto para salvação. Tá? Então, primeiro, sinais que são da grandeza e da superioridade de Deus. Meus irmãos, o problema central de tudo que nós estamos lendo nesse texto está sendo expresso na declaração de Deus a Moisés, no resumo, no versículo 14 do capítulo 7. Olha aí, deixa a Bíblia aberta, versículo 14 do capítulo 7. O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Foi isso que Deus falou para Moisés. A dureza e a crueldade desse rei do Egito era o que estava escravizando o povo. Durante 400 anos, eles estavam experimentando justamente isso. Um homem rebelde contra Deus, que agora se recusava a liberá-los diante da demanda de Yahvé, por meio dos seus servos Moisés e Arão. E é interessante, né, meus irmãos? Mesmo quando eles lançaram o cajado diante dele, e ele virou uma serpente, né? O cajado virou uma serpente, Faraó não se deu por vencido. Ele mandou chamar os magos deles, e eles realizaram ali um truque semelhante. Porém, a gente viu que a serpente de Arão comeu, devorou as outras, né? Isso era um prenúncio do que estava por vir. Faraó e o Egito saberiam de fato quem é o Senhor. Isso seria inconfundível. Deus então instrui aqui, meus irmãos, Moisés a realizar a primeira praga, né? Ele iria encontrar-se com Faraó na beira do rio quando ele descesse para visitar o Nilo. E a pergunta é por que Faraó ia visitar o Nilo? Meus irmãos, os comentaristas entendem que essa época do ano era a época em que o famoso rio Nilo, uma vez eu passei de avião por cima e eu consegui ver no mapa do avião o rio Nilo. Aí quando eu olhei lá para baixo, lá de cima do avião, eu vi o rio Nilo. Fiquei tão emocionado com aquilo, né? Mas é tão interessante, meus irmãos, era a época do ano em que a cheia do rio ali, entre os meses de julho e agosto, encharcava o solo e possibilitava que as pessoas tivessem aquela abundante colheita, né? Eu já vou falar mais sobre isso, mas era justamente a época então que os faraós oficiavam cerimônias em comemoração às bênçãos trazidas pelo rio. Então, provavelmente,
Moisés e Arão iam descer ali para interromper essa celebração faraônica e trazer uma palavrinha da parte de Deus para Faraó. Qual era a palavra que eles trariam? A falha de Faraó em reconhecer o Deus verdadeiro. É o que está aí no versículo 16. E eles então antecipariam a Faraó ali mesmo que estava prestes a acontecer. Quando Arão estendeu o seu cajado sobre o rio Nilo e bateu na água, crianças, o que foi que aconteceu? O texto bíblico diz que o rio inteirinho se transformou em sangue. Sangue de verdade. Meus irmãos, a descrição é aterrorizante do que aconteceu. Você consegue imaginar um negócio desse? O versículo 21 fala que os peixes do rio morreram instantaneamente. A água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la, eles tiveram nojo da água. E veja, não foi só no Nilo não, talvez você se esqueça disso. Mas o versículo 19 diz que todos os rios, todos os canais, lagoas, todos os reservatórios e até mesmo toda a água armazenada em vasilhas de pedra e vasilhas de madeira, tudo virou sangue. Tudo. Você consegue imaginar o desespero dessa cena? E veja, meus irmãos, a palavra de Deus depois vai dizer que na praga seguinte, aí no capítulo 8, Faraó foi confrontado novamente por Arão e Moisés, com a mesma confrontação, as palavras para que Faraó libertasse o povo de Deus para adorá-lo. Mas diante da recusa de Faraó, Deus mandou fazer o quê? Que Arão estendesse sua mão sobre esses mesmos rios, esses mesmos açudes, porque ele castigaria o Egito com uma invasão de rãs. Elas subiriam do rio e iriam invadir o palácio do faraó, o quarto dele, a cama dele. Elas iriam entrar nas casas dos oficiais e do seu povo, e aqui a impressão que a gente tem é que elas viriam para cima deles, elas literalmente pulariam para cima deles, saltariam para dentro dos fornos e para dentro das amassadeiras, as tigelas de amassar pão. Mulheres, uma única rã de fazenda já é suficiente para deixar você, e não se engane, o seu marido também, desesperados. Você consegue imaginar sapo pulando para fora da sua panela de feijão? Do pãozinho que você acabou de fazer. E não era um, não era dois. Era um cardume de pererecas. Meus irmãos, o que é interessante, quando a gente começa a analisar essas pragas, é que pelo menos de início, em cada uma delas, Faraó chamou seus magos para repetirem aqueles sinais, usando aquelas ciências ocultas deles, aqueles poderes das trevas. E o que o texto diz para a gente é que eles tanto conseguiram, de fato, transformar a água em sangue, quanto criar rãs. E assim o coração de Faraó continuou duro. Então eu quero fazer uma pergunta: qual é a diferença então entre os mágicos de Faraó e o que Deus está fazendo? Meus irmãos, existem algumas diferenças bem substanciais. Primeiro, porque os mágicos conseguiram transformar só um pouco de água em sangue, mas Deus contaminou todas as águas do Egito. Segundo lugar, o máximo que esses mágicos conseguiram fazer foi duplicar o que havia sido feito em algum grau. Mas o que eles não conseguiram fazer foi reverter a maldição que sobreveio ao Egito, que era o que justamente Faraó queria. Era o que ele queria. E por fim, aqui só um terceiro argumento. A gente vai ver depois de um tempo, eles não conseguem nem mais replicar nada. Eles desistem. Meus irmãos, o que o texto está tentando ensinar para mim e para você desde o princípio, e em todas as pragas a gente vai ver isso, é que a grandeza e a superioridade de Deus não podem ser comparadas a nada. As ações que estamos vendo aqui são ações únicas e incomparáveis. Veja, Satanás sempre tentará copiar ou emular o que Deus faz. Não é o que o diabo faz? Ele tenta puxar crédito para si e dizer: olha, eu sei fazer a mesma coisa. Mas, meus irmãos, não é a mesma coisa.
ainda que ele consiga enganar alguns incautos, e muitas pessoas nesse mundo se deixem levar pelos feitos semelhantes, mas o poder de Satanás é um poder contido, não é um poder de fato criador. É uma concessão temporária de autoridade. Mas somente um é o criador de todas as substâncias. Somente um tem poder para transformar a água em vinho, sem precisar de ciências ocultas. Porque o poder está naquele que deu a ordem. Somente um, meus irmãos, teria poder para virar para os anjos e falar assim: olha o que eu vou fazer, anjos. Eu vou fazer a lua passar na frente do sol. E o pessoal lá embaixo vai ficar bobo com isso. Eles vão chamar de eclipse. Eles vão parar a rotina deles para ver o que eu faço. Só um tem poder para fazer isso. Você crê nisso? O criador das estações, o criador dos astros, o criador do rio. O poder das trevas, meus irmãos, é tão limitado, e Deus está dando aqui provas iniciais da sua superioridade e da grandeza. E eu gostaria de dizer a você e a mim nessa manhã que essa grandeza e a superioridade são essenciais para que nós adoremos a Deus corretamente. Eu e você precisamos ter essa clareza de que Deus precisa ser adorado em sua grandeza, em sua majestade, para que eu não negocie a adoração a Deus com outras coisas nesse mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas veja que esse sinal leva agora a um segundo entendimento, que são sinais não só de superioridade, mas sinais de humilhação em relação aos falsos deuses. Porque a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por que Deus usaria estes sinais específicos? Qual é o interesse de Deus de transformar a água do rio Nilo em sangue ou causar uma invasão de rãs? O que realmente estava por trás desses sinais? Meus irmãos, vamos lá, aulinha de geografia e história para a gente. O Egito era uma nação grande, mas a maior parte dessa nação vivia às margens desse rio Nilo, ok? Pensa só, o rio Nilo era um canal que se estendia por 6.650 quilômetros, e ele era considerado pelos egípcios como uma verdadeira fonte de vida para eles. Toda a vida do Egito dependia do Nilo. Imagina, eles estavam numa terra quase deserta, mas o Nilo fornecia para eles água para beber, água para o cultivo, água para tomar banho, água para pescar. Então, humanamente falando, o Egito sequer poderia ter existido sem o Nilo, humanamente falando. Mas esse é o ponto. Porque os egípcios foram bem além disso e consideravam o Nilo como um Deus. Como um Deus. A relação que os egípcios tinham com ele era uma relação de adoração. Eles colocavam oferendas que eram feitas ao Nilo e aos deuses associados a ele. E se você já estudou um pouquinho da história egípcia, dos deuses egípcios, alguns desses deuses, os nomes deles associados ao Nilo eram o deus Hapi, a deusa Ísis, o deus Knum. Supostamente eram os deuses que protegiam o rio e protegiam os peixes. E além disso, e esse detalhe aqui foi legal, porque estudando essa semana eu descobri uma coisa que eu não sabia, dentro da história egípcia. A irrigação da agricultura que o rio causava, naquele período do ano, estava associado ao milagre do renascimento anual de Osíris, um deus que era considerado o protetor da terra e da vegetação. Então, o rio Nilo, que cortava a terra, era considerado a corrente sanguínea de Osíris. Interessante isso, né? E era a mesma coisa com as rãs. As rãs eram consideradas pelos egípcios como tendo poder divino. E conta-se que ali no panteão egípcio, a deusa Heket, ela tinha a forma de uma mulher com a cabeça de sapo. Consegue imaginar isso, criança? Forma de mulher, cabeça de sapo. E eles acreditavam que das narinas da deusa Heket vinha o sopro de vida que animava os corpos dos que foram criados pelo marido dela, o grande deus Knum, que criou supostamente a partir do pó da terra. Está vendo como o diabo gosta de roubar? Então as rãs não poderiam ser mortas, elas deveriam ser protegidas e adoradas. Então você começa a perceber o que Deus está fazendo. Meus irmãos, Deus iria humilhar
os deuses do Egito, com maldições. Ele está virando para eles e fazendo: vocês egípcios acreditam que o Nilo é a corrente sanguínea de Osíris? Então eu vou transformar ele em sangue de verdade. Esta é a punição que os egípcios, meus irmãos, receberiam depois de terem jogado os bebês hebreus dentro do rio Nilo. O rio seria amaldiçoado. Vocês acham que a deusa Heket é a criadora das rãs, e que as rãs do Egito não podem ser sapo? É sapo que vocês querem? É sapo que vocês vão ter. É isso que Deus estava fazendo, meus irmãos. Esta é a superioridade humilhante de Deus em relação aos poderosos deuses do Egito. Ele iria desconstruir um a um deles, porque Deus não aceita competição. Os egípcios haviam criado para si, meus irmãos, deuses para justificar as bênçãos materiais que eles tinham, as bênçãos da natureza, da agricultura, da vida, da fertilidade. E Deus falou: não é bem assim, vamos colocar pingos nos is. Ele estava perfeitamente ciente de que aquela era uma sociedade idólatra. E, meus irmãos, Deus hoje está perfeitamente ciente de que nós vivemos numa sociedade idólatra. Eu e você. Eu e você estamos cercados daquilo que na apologética nós chamamos de ídolos culturais, ou ídolos sociais. Pense no materialismo dos nossos dias. Eu estava conversando com uma família essa semana, contando como eles já percebem que os filhos deles, na tenra idade, já são profundamente materialistas. Mas nós somos puxados para isso o tempo inteiro, meus irmãos. É uma busca desenfreada por riqueza. É uma busca desenfreada por bens materiais, por conforto. Hoje a gente não consegue mais não ter conforto. Meus irmãos, eu sei que a igreja está quente. E eu sei que a gente está resolvendo, isso vai resolver, tá? Mas hoje as pessoas não toleram mais não ter conforto, porque elas idolatram o conforto. Então você convida alguém para passar um dia na fazenda com você, a pessoa fala: fazenda? Tem bicho, tem cavalo. Deus criou essas coisas, miserável. Mas as pessoas querem conforto. A busca por reconhecimento, a busca por fama, podem se tornar ídolos. E a própria adoração de celebridades que a gente vê. Meus irmãos, eu tive uma conversa muito legal essa semana. Uma pessoa estava me ensinando um pouco sobre cultura coreana. É uma invasão. Estamos sendo invadidos, terráqueos. Existe hoje uma... Veja, aqui eu não estou fazendo uma crítica desmedida não, tá? Existe novela coreana, mas os dorameiros viraram uma seita. O K-pop, meus irmãos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, adoram mais as celebridades do K-pop do que a Jesus. Pronto, falei. Está acontecendo no mundo hoje. É o mundo aí fora, e é o mundo dentro da igreja também. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, de redes sociais, de jogos digitais, que acabam distraindo as pessoas das questões prioritárias e maduras, de uma vida madura, de uma vida adulta. Meus irmãos, tem gente encarando a guerra entre Israel e Hamas como se fosse jogo de videogame. E eles ficam insensíveis. Eles estão tão cauterizados que eles não conseguem olhar uma cena na televisão e se compadecer. Meus irmãos, algumas das notícias que eu estava vendo ontem, elas são impossíveis de serem processadas sem lágrimas. É impossível ouvir o que eu ouvi ontem sobre o que o Hamas está fazendo com as mulheres e com as crianças. É impossível e não se derreter. Mas na mesma toada que eu vi essa notícia, um outro canal de notícias estava fazendo chacota dessa notícia, com memes. Ídolos, distrativos. Meus irmãos, a gente está falando muito sobre Israel esses dias, né? Sobre o Brasil, mas até mesmo a questão nacionalista, a idolatria de uma nação, do patriotismo excessivo, até isso. Quando a lealdade à pátria é colocada acima da lealdade a Deus. Ídolos culturais.
E aí a gente poderia falar tanta coisa, né? A ideologia, ou a idolatria de ideologias partidárias, o consumismo hedonista, a ciência e o racionalismo como deuses sociais, o ambientalismo radical, a busca implacável por sucesso profissional a qualquer custo, a idolatria das relações amorosas, a idolatria do casamento, de estar casado como um fim em si mesmo, ou a idolatria da solteirice. Eu sou solteiro e eu me basto, eu não preciso de ninguém me dizendo que eu preciso casar. Os dois podem ser idolatrados. Você percebe que os deuses de hoje mudaram de nome, mas continuam sendo os mesmos ídolos que assombravam o coração dos egípcios e assombram o coração do homem caído desde os dias de Adão. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para destronar um a um desses ídolos. Ele não aceita competição no plano do nosso coração, meus irmãos. Ele é o único Deus que deve ser adorado. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, naquela sessão cristológica de exaltação da pessoa e da divindade de Cristo, ele disse, Colossenses 1,15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Se deixar, eu prego aqui o livro de Colossenses inteiro, vou embora. Porque é isso. Paulo está falando, é isso. E por isso, meus irmãos, Jesus quer consertar a perspectiva e o relacionamento que nós temos com cada uma das áreas da nossa vida. De maneira que eu e você, veja, Jesus não está arrancando a gente desse mundo, Ele não está fazendo isso. Mas Ele quer que nós não vivamos em função dessas coisas, mas nós glorifiquemos a Deus, nós vivamos para Deus e o glorifiquemos na maneira como usufruímos e geramos riqueza, como nos relacionamos com os nossos bens, com a nossa reputação, com os nossos celulares, com o nosso Instagram, a maneira como você se relaciona com o seu emprego, com o seu cônjuge, com o seu país. Meu irmão, minha irmã, você é chamado para amar o seu país, não se engane, tá? Mas você só será capaz de fazer isso adequadamente se você estiver disposto a sujeitar o seu amor pelo seu país ao seu amor por Jesus. De outra forma, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir amar e se importar adequadamente com o Brasil, se você estiver tentado a idolatrar o nosso país, ou a política, ou o que quer que seja. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo humilhará os deuses em nossas vidas, muitas vezes fazendo, sabe o quê? Tirando o nosso tapete, mudando as circunstâncias, demitindo você, fazendo um namoro acabar, fazendo você mudar as coisas, para que você não dependa, a sua estabilidade não esteja ancorada e cimentada nessas coisas, para que você não seja tentado a se agarrar nelas como bote salva-vidas, mas para que você olhe para Jesus, a âncora da nossa alma, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que residem todas as coisas. Perceba, meus irmãos, então, por fim, último ponto, que esses sinais de grandeza, primeiro que a gente viu, esses sinais também são de humilhação, mas são sinais também, em último lugar, tanto de juízo quanto salvação. Sinais tanto de juízo quanto salvação. Meus irmãos, curiosamente, não na primeira praga, mas após a segunda, parece que Faraó ia ceder. Veja comigo lá o versículo 8 do capítulo 8.
Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Em outras palavras, eu não aguento mais, é muita rã para mim. Moisés, tira isso de mim, Moisés, por favor. E o que é interessante então é que Moisés entra no jogo, ele fala: ok, faraó, escolha a hora, diga-me quando deseja que eu suplique por você, pelos seus oficiais, e então as suas casas ficarão livres de rãs, e elas vão ficar apenas no rio. Então, faraó, no versículo 10, diz que seja amanhã, vamos resolver isso. Então, o texto nos diz lá no versículo 12 que Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs, nas casas, nos pátios, no palácio, nos campos, morreram. O texto fala que foi um fedor só, gente. Imagina, amontoados e amontoados de rã, que eles adoravam rãs, literalmente adoravam. Agora elas fediam, mortas. Mas, meus irmãos, quando Faraó percebeu que a situação havia melhorado, o que o último versículo 15 diz aí para a gente que ele fez? Continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja, meus irmãos, esse seria o contínuo juízo do coração de Faraó e dos egípcios ao longo das pragas. Mas, meus irmãos, em meio a essa dureza de Faraó, a gente ainda vai falar muito dela nas próximas pragas, mas tem um versículo com uma cena que me chama a atenção, no versículo 24 do capítulo 7, pula para trás, capítulo 7, o versículo 24, ele tem um detalhe muito interessante. Ele diz que todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Os comentaristas entendem aqui que os egípcios estavam tão desesperados para beber que eles começaram a cavar os lençóis freáticos, ir atrás de água, de nascente por baixo, porque em cima não tinha água, então eles começaram a cavar. Eles estavam desesperados, eles estavam com sede, eles precisavam beber a qualquer custo. Meus irmãos, esse desespero por uma solução é o que acontece quando o bicho pega, não é? Eu não vou falar da guerra em Israel e Hamas não, agora lá na Palestina, mas eu lembro, eu já falei isso para vocês uma vez, quando eu assisti o vídeo das Torres Gêmeas, alguns anos eu parava e assistia aquele dia fatídico em que os aviões atingiram os prédios. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, toda vez que eu assisto, a partir da perspectiva da câmera que está filmando da rua, dos vários repórteres, são as pessoas, o que elas estão dizendo. E você sabe o que elas estão dizendo? My God, save us, my God, have mercy on us. Deus, salve-nos. Deus, tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, na hora da tragédia, todo mundo vira crente. Na hora da tragédia, quando as questões últimas da vida estão em jogo, vida ou morte, sobrevivência, o senso de procura pelo Deus verdadeiro é ativado e as pessoas começam a tentar soluções transcendentais, explicações, salvação. Elas clamam por água. E, meus irmãos, a analogia que relaciona Jesus com a água na Bíblia é proposital. Numa terra desértica, tanto fisicamente quanto espiritualmente, o que as pessoas querem é água. E Jesus falou: olhem para mim. Ele disse para aquela mulher samaritana que aquele que bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais teria sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, Jesus disse para ela, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, versículos 37 e 38, no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba.
Meus irmãos, só alguém que oferece água pura, não contaminada, sem veneno, só alguém verdadeiro pode fazer essa oferta, oferecer essa água. Irmãos, não seria a corrente sanguínea de Osíris que daria vida aos egípcios, mas a corrente sanguínea de Jesus, com seu precioso nardo de sangue, derramado em favor dos pecadores, que irrigaria as terras do coração do homem para uma colheita frutífera. Seriam essas águas de vida, o sangue do precioso Filho de Deus, que nos dariam vida. Eu amo olhar para Apocalipse, não só pelo estado futuro das coisas, mas pelo estado presente da exaltação de Cristo. Em Apocalipse 21, Jesus olhando vitoriosamente para a sua obra, consumando-se e consumada, ele diz a João, naquela revelação de novos céus e nova terra, ele diz, lá no Apocalipse 21, 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ah, meus irmãos, quando a gente está com calor, porque o calor está pegando, quando o calor do pecado, do nosso pecado, quando esse mundo infernal que queima, jaz na condenação, quando esse mundo nos aperta e nos sufoca, e você se sente claustrofobicamente derrotado. Na minha quadra, há um mês atrás, ali na 311 Sul, no primeiro prédio, teve um incêndio. Um dos apartamentos pegou fogo, quando eu e Débora estávamos saindo de casa de noite para resolver um assunto, e a quadra toda fechada, ninguém podia entrar e sair. Carros e carros e carros de bombeiro. E a gente começa a conversar com o bombeiro, e ele contou para a gente que a dona do apartamento conseguiu sair a tempo, mas o cachorrinho dela faleceu. E aquilo apertou meu coração, meus irmãos, não sei porquê, né? Não conseguir escapar da fumaça e morrer. Meus irmãos, ainda bem que o texto de hoje nos fala de um bombeiro que está disposto a entrar no quarto do nosso coração e livrar você desse incêndio, amém? Um bombeiro que tem poder para vencer as chamas do inferno, que tem poder para, com a sua própria água, ele não usa outra água, ele usa a própria água dele, ele apaga o incêndio do meu e do seu coração, ele salva a nós, ele pode salvar os nossos cônjuges, ele pode salvar os nossos filhos, e ele pode dar dessa mesma água e nos saciar a sede de significado e propósito que nós tanto carecemos nesse mundo, dizendo, vocês não precisam desses ídolos, vocês sequer precisam da casa terrena de vocês, porque ainda que essas coisas se esvaiam, eu sou a moradia de vocês, eu sou a água de vocês, eu sou tudo o que vocês precisam. Meus irmãos, esse texto é sobre a água que é dada de graça, de graça. Essa é a promessa da vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós nesta manhã hoje temos um dever moral, espiritual, existencial diante do Senhor. É um dever de examinarmos o nosso coração quanto à nossa fé. Examine o seu coração nessa manhã, reconheça, meu irmão, minha irmã, as idolatrias, os ídolos culturais, os ídolos sociais que têm escravizado o nosso coração. E foque na adoração verdadeira a Deus. Foque nisso. Coloque os seus olhos sobre Jesus. Descontamine a sua mente pela palavra de Deus. Foque nessas coisas, meu irmão, minha irmã. Combata. Veja, nós somos chamados ao combate. Combata o materialismo no seu coração. Combata o hedonismo no seu coração. Por meio de uma comunidade de discípulos.
de pessoas, de peregrinos, que vivem pela fé, cheios de esperança. Fortaleça o seu coração. E acima de tudo, meu irmão, minha irmã, ore. Ore e ore muito. Ore. Peça a Deus para ajudar a resistir às tentações e manterem um coração focado nele. Essa é uma prática essencial. Meus irmãos, para que quando Deus fizer o seu exame de contraste em nós por meio das provações, nós sejamos encontrados fiéis e inabaláveis. O nosso coração, quando fizer o exame de contraste, quando olhar para o nosso coração e falar, epa, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, alguém que crê, alguém que confia, alguém que não está confiado em si, mas tão somente no Deus verdadeiro sobre céus e terra. Amém? Igreja, vamos orar nesse momento. Abaixe a sua cabeça. Deus bendito, ó Senhor Jesus, Pai amado e Espírito Santo de Deus, nós nos dirigimos a Ti, ó Deus triuno, nessa manhã, porque não temos nada além do Senhor. Só Tu és Deus verdadeiro, só Tu és o Deus digno de adoração, ó Senhor. A Tua palavra para nós nessa manhã é tão clara, Senhor, tão clara. Ela nos lembra que Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E no céu os três dão testemunho de que Jesus é a salvação, é a água que nós carecemos, Senhor. Se nós admitimos o testemunho dos homens para tantas coisas, o testemunho de Deus é maior, Senhor, é maior. E essas coisas foram escritas para nós, a fim de que eu e meus irmãos nessa manhã saibamos que nós temos a vida eterna, nós que cremos no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança, Senhor. E se temos essa confiança e pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Estamos certos de que podemos receber aquilo que pedimos, porque o Senhor, Deus verdadeiro, nos ama, nos deu a vida, e aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Essa é a verdade, Senhor. Faz-nos descansar no Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a crer em Jesus, para que sejamos nascidos de Deus, e que este amor seja gerado em nós, porque todo aquele que ama, ama também aquele de quem ele é nascido, Senhor. Que o Teu amor seja derramado em nossos corações. Leva-nos a esta adoração em nome de Jesus. Amém.